Jó começa dizendo que houve uma reunião no céu. Os filhos de Deus estão reunidos e o diabo aparece. Não sei quem convidou ele, mas ele foi. E quando o diabo está lá no céu, ele chama Deus e diz para Deus: o Senhor fracassou. Seu projeto é um projeto fracassado. É verdade que as estrelas, o sol, a lua, está funcionando direitinho. Mas em relação ao homem, o Senhor fracassou. O Senhor constituiu o homem para amar, para adorar, para o louvor da tua glória. Mas o homem não está fazendo isso. E Satanás acusa Deus dizendo o seguinte: e quando o homem faz, o Senhor está subornando o homem. O Senhor está enchendo ele de bênção, enchendo ele de riqueza, subornando o homem para que ele te ame, te adore e te louve. Satanás faz uma pergunta então e um desafio. E a pergunta que ele faz mexe com o cosmos, mexe com o sistema, mexe com todo mundo. Mexe com o universo, mexe com a criação e abala os anjos. O diabo pergunta: é possível encontrar alguém que ame a Deus sem interesse? E eu posso imaginar Satanás tentando olhar para Deus. E Deus disse: você viu meu servo Jó? Ele é íntegro, ele é honesto, ele me adora e ele faz todas as coisas. E Satanás então disse: mas será? Será mesmo? É possível que o homem ame a Deus sem interesse? Será que você pode vir ao culto, à adoração, prestar louvor sem interesse, só por amor? Existe alguém nesse universo? Ou o Senhor fracassou? E o texto então diz que há 4 dúvidas sobre que o diabo coloca. Mas também há 4 verdades que Deus revela a Jó. A primeira dúvida está no capítulo 1, quando o diabo então diz: o ser humano não adora a Deus por quem Ele é, mas pelo que o Senhor pode oferecer. Primeira dúvida, primeira colocação do diabo foi: o ser humano não louva a Deus pelo que Deus é, mas pelo que Deus pode oferecer. O ser humano não está interessado no caráter de Deus. O ser humano não está interessado na santidade de Deus. O ser humano está interessado na riqueza e nas bênçãos de Deus. Então, o diabo diz para Deus: vamos fazer uma proposta? Tire tudo que Jó tem. Arranque tudo que ele tem. E vamos ver se Jó continua sendo um adorador. Jó só tem 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 500 jumentos. Na verdade, Jó é um grande empresário lá, talvez de Mato Grosso, né? E esses 3.000 camelos é todo o transporte. Jó tem muito comércio para levar para a cidade, para trazer para a fazenda. Como ele não tem um caminhão grande, ele tem os camelos e os jumentos para levar as cargas. Jó é um homem rico, muito rico. Deus disse para o diabo: pode fazer, comece a fazer, mas tem uma coisa: quem determina o que você vai fazer sobre Jó sou eu. O que Deus está dizendo é que nós não estamos na mão do diabo, nós estamos na mão de Deus, amém? Ele não toca em vocês sem primeiro Deus permitir. Então Jó vai lá, Satanás vai lá, e de repente aparece uma tempestade grande, e lá se vai os 3.000 camelos. Vem um grande terremoto, e lá se vai os 7.000 ovelhas. Vem uma grande tragédia, e lá se vai os jumentos. E de repente, em poucos dias, Jó se torna um homem falido. Sabe qual foi a resposta de Jó? Quando disseram para ele: você está devendo o banco, você não tem mais nada, você é um homem falido. Jó disse: nu vim a esse mundo e nu voltarei. Eu, quando vim a esse mundo, nada tinha e nada vou levar quando eu partir. O que eu ganhei entre o berço e a sepultura não determina a minha vida. Quem determina a minha vida é o meu louvor e a minha adoração ao meu Deus, amém? E aí o diabo diz: tá bom, vamos para a segunda dúvida. E a segunda dúvida que Satanás tenta colocar é o seguinte: o ser humano ama mais a família do que a Deus. O ser humano prefere sua família do que a Deus. Tire a família de Jó e vamos ver se ele continua sendo adorador.
Jó era um bom pai. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Cuidava delas, cuidava deles, dava o melhor para ele. Ele disse, então tá bom. E de repente Deus permite. Em uma grande tragédia, Jó perde os 7 filhos e perde as 3 filhas. E Jó está voltando do velório. Ele está chegando do velório. E ele está falido. E ele está enlutado. E quando chega em casa, Jó rasga o seu vestido, raspa a sua cabeça, coloca o rosto em terra e diz, o Senhor me deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor, amém? O Senhor me deu, mas o Senhor tirou. Durante 30 anos eu estive com meu filho, minha filha. Foi tão bom, mas agora Deus tirou. Louvado seja Deus. E em tudo isso, Jó continuou sendo um adorador, aleluia. A terceira dúvida que o diabo coloca é o seguinte: o ser humano ama mais a si do que a Deus. O ser humano, ele gosta mais de si do que de Deus. Então o diabo faz uma proposta. O diabo disse, o problema é que nós não desgraçamos a vida de Jó o suficiente. O problema é que nós não despedaçamos a vida de Jó o suficiente. É pele por pele. Quando nós formos lá, então nós veremos se Jó é um adorador. O problema de Jó é que nós não atormentamos ele. Nós não levamos ele ao desespero. Ele ainda não está tomando Rivotril. Deus disse, tá bom, mas eu digo qual o limite que você vai tocar em Jó. Naquele mesmo dia, uma terrível doença tomou conta da vida de Jó. Veio chagas sobre o seu corpo, feridas, lepras, caroços. Ele começou a se encher de pus e começou a feder. O texto chega a dizer é que Jó não é mais um homem, ele é um monte de carne apodrecida. Ele está fedendo, ele tem caroços, ele tem lepra por todo o corpo, ele está irreconhecível. Ele não dorme, ele não come, ele está sentindo dores 24 horas, e ele está ali, ao lado de uma fogueira, raspando o pus do seu corpo, e sentindo dores no seu corpo. Quando a sua mulher chega e diz, não vale mais a pena continuar adorando esse Deus. Um Deus que não responde às nossas orações, no meio do tormento, amaldiçoa esse Deus e morre com dignidade. E Jó responde, temos recebido o bem de Deus, e não receberemos também o mal. Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Amém? Satanás disse, está difícil. Então Satanás foi para a última dúvida. Ele disse para Deus e para os líderes religiosos, todo sofrimento tem uma causa que justifique. Todo sofrimento, coloque no coração de Jó esta verdade. E 3 amigos foram para visitar Jó. Esses amigos não eram petistas, não eram comunistas, não eram flamenguistas, graças a Deus. Esses 3 amigos eram religiosos. E os religiosos, muitas vezes, são mais perigosos do que o diabo. Porque 3 vezes o diabo tentou abalar Jó, mas não conseguiu. Agora os 3 amigos conseguem abalar Jó. Porque ali está um homem na fogueira, enlutado, falido, fracassado e raspando o pus. E os 3 amigos chegaram e disseram, você é um ladrão, você é um adúltero, você é um imprestável, Jó, você é um irresponsável. Se os seus jumentos, se os seus camelos, se você perdeu, é porque você está em pecado. Se Deus levou alguma coisa de você, é que você está em pecado. Você está assim. Por quê? Porque todo sofrimento tem uma explicação que justifique. Ninguém sofre de graça. Você está sofrendo porque você é um miserável pecador. Deve estar com o dízimo atrasado. Deve estar em pecado. Deve ter cometido uma série de coisas. E você precisa então de um descarrego. Tem um encosto do teu lado. Pega sal grosso, coloca lá da porta da tua entrada até a porta dos fundos. Dá um jeito nisso aí, porque deve ter algum mal olhado. Todo sistema religioso é baseado em 3R. Retribuição, retorno e recompensa. O sistema religioso funciona assim.
Ele disse, se você não fizer isso, Deus não vai fazer aquilo. Mas Jó disse, Deus, onde eu errei? Eu estou tentando ser íntegro, honesto e um adorador. Eu não entendo todas as coisas. Mas nesse momento o coração de Jó se desespera. E o texto diz o seguinte sobre Jó. O texto diz o seguinte sobre esta coisa. Jó então faz 16 perguntas para Deus. Depois dessa acusação, Jó disse, Deus, eu não entendo. Por que que o justo sofre? Por que que o diabo está rodando a terra? Por que que a doença veio sobre nós? Por que o câncer atingiu o Hugo? Por que alguns de nós sofremos? Jó faz 16 perguntas para Deus, Jó faz 34 queixas. Deus, eu não suporto. Deus, eu não aguento. Deus, eu estou sob pressão. Deus, eu estou debaixo de ansiedade. Deus, eu estou em luta, em luta, em luta. Sabe o que Deus responde para Jó? Do capítulo 19 ao 35, nada. Deus diz para Jó, Deus não responde nada. Deus fica em silêncio. Deus não fala nada para Jó. E o silêncio de Deus machuca o nosso coração, não é? Pior do que sofrer é não saber por que eu estou sofrendo. Pior do que sofrer é dizer, Deus, eu não tenho explicação para o meu sofrimento. E nessa hora, a tentativa é atrás de um macumbeiro, atrás de um espírita, atrás de alguma revelação, tentando entender por que eu estou assim. Porque Deus decidiu não responder para Jó. E tem um pastor amigo nosso que esteve aqui nessa igreja um tempo. Ele foi pregar o livro de Jó numa igreja e ele foi proibido. Disse, não, o livro de Jó não prega aqui não. Jó é pesado demais, Jó sofre demais. Porque Deus não responde, Deus fica calado. Qual foi a resposta de Jó? Ele está falido, arruinado, acusado e no fundo do poço. Jó não tem mais nada. Ele fracassou, ele perdeu, ele está doente, ele não tem família, ele não tem bens, ele não tem amigo, os líderes religiosos o acusam, ele vai no fundo do poço. E quando Jó chega no fundo do poço, ele olha para cima e diz, eu sei que meu Redentor vive, e ele se levantará pela minha causa, amém? Eu sei que meu Redentor vive. E meu Redentor, esse Redentor que vive, ele se levantará pela minha causa, amém? E Deus chamou Satanás e disse, olhaste o meu servo Jó? Homem reto, homem íntegro, que continua sendo adorador, mesmo que ele perca todas as coisas. Aleluia. Aí no 42, que nós cantamos agora, e lemos agora, Deus abre as cortinas. Jó está maravilhado, ele está esmagado pela revelação. Deus abre e Jó então descobre toda a grandeza e a majestade de Deus. Jó fica espantado como Deus é grande. Ele se humilha e se inclina. E ele diz, ó Deus, obrigado. E aqui então, Deus faz 4 declarações para Jó. Versículo 2. Primeira verdade, Deus é onipotente, Ele tudo pode. Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus projetos podem ser frustrados. Primeira coisa que Jó aprende aqui, é que Deus tudo pode. Deus pode todas as coisas. Ele pode contra Satanás, Ele pode contra a doença, Ele pode contra o mal e contra o medo. Isaías diz, Deus mede o universo com a palma das suas mãos. O cientista diz, o universo não tem fim. Mas Deus disse, eu conto o universo e eu sei as estrelas todinhas na minha mão e eu dou o nome de cada estrela. E elas cabem aqui na palma da minha mão. A grandeza do nosso Deus é muito grande. Ele está dizendo, Deus tudo pode. E esse Deus que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, é esse Deus que se compadece das nossas fraquezas. Fraquezas emocionais, fraquezas mentais, fraquezas espirituais, fraquezas físicas. Quantas vezes eu diante do pecado eu tentei me levantar e cair, tentei me levantar e cair. Diante da tristeza, tentei ele ficar alegre e cair. Mas quando eu me volto para Deus e digo, o Senhor tudo podes. Jó olha a grandeza de Deus e diz, Deus tudo pode. Eu sei que o Senhor tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Aleluia. Primeira coisa que Jó está dizendo é isso, que Deus tudo pode. Ele diz, meu Deus tudo pode, nada pode desafiar o poder de Deus.
nem a doença, nem a enfermidade, nem a peste, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. A segunda verdade que Jó descobre é que Deus é soberano nos seus propósitos. Deus é soberano. Nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Aquilo que Deus planeja, Ele executa, porque a mão de Deus é toda poderosa para executar. Você já acordou um dia de manhã assim, dizendo, gostaria de dar uns conselhos para Deus? Gostaria de dar umas ideias para Deus? E eu trabalho com seminário há 28 anos, e a gente fala muito heresias lá no seminário, a gente discute muito a questão do diabo e do mal. E tem horas que dá vontade de dizer, eu queria falar com Deus. Por que Deus permite que o justo sofre? Tem tanta gente ruim nesse mundo, e às vezes esse pessoal anda bem de saúde, de carro, e tem casa nova. E às vezes o justo está sofrendo. Tem hora que se dá vontade de acordar de manhã e dizer, Deus, por que o Senhor não prende Satanás numa cadeia de uma vez para sempre? Lá em Pedrinha ele pode fugir. Manda para algum lugar. Por que o Senhor não acaba com o mal? Por que o Senhor não controla o mal? E a palavra então diz, quem é o conselheiro de Deus? Quem estava na sua fundação do mundo? Quem pode dizer alguma coisa para Deus? Quem pode falar alguma coisa? Deus conhece todas as coisas. E quero dizer para você uma coisa nesta noite. O cristão, ele não vive de encruzilhada, ele não vive de azar, ele não vive de sorte. O cristão não vive de outras coisas, de olho gordo. Mas é Deus quem dirige o destino da nossa vida. Aleluia. Esse Deus, que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É Ele sim quem dirige. E nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem a permissão desse Deus. Amém? E quando Deus permite, Ele permite, como diz a palavra de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A terceira verdade que Jó aprende aqui, é que Deus está por trás de todas as coisas, mesmo aquelas que eu não entendo. Ele diz, é certo que eu falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia fazer. Jó então diz, eu agora percebo a glória de Deus, mas antes eu falei besteira. Eu falei coisas que eu não entendia. Eu olhei para a circunstância, eu olhei para o tamanho do diabo, e eu pensei que o diabo ia me devorar. Eu olhei para a Covid e eu pensei que isso ia tomar conta de tudo. Eu olhei para a situação e eu pensei que essa situação ia mandar sobre tudo. Até que uma hora Jó acorda e diz, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Jó está dizendo, eu falei muita besteira. Eu pensei que era o diabo quem dava as cartas. Diante da tragédia, eu pensei que Deus havia tirado férias. Mas agora eu percebo que nada acontece no mundo sem a tua permissão. E que o diabo está debaixo da coleira de Deus, como um cachorro raivoso, mas quem está na coleira, quem segura a corda é nosso Deus. E Ele não vai te morder se Deus não permitir assim, amém? Jó está dizendo, eu não sabia. E quantos de nós falamos assim? Quantas vezes estamos queixosos, sem entender que na verdade Deus tem um plano para a sua vida. E aquilo que Deus preparou vai se cumprir. Eu me lembro de um professor nosso, quando eu estava fazendo filosofia, ele dizia o seguinte, o filósofo é um cego que está num quarto escuro procurando um gato preto que não está lá. O filósofo é um cego que está num quarto escuro procurando um gato preto que não está lá. Ele só fala besteira, ele não entende aquilo que está por trás de todas as coisas, porque Deus é muito grande, amém? E nós somos sermos a glória de Deus. Estaremos lá no céu. E talvez você pense que o céu será um lugar muito triste, talvez um lugar assim, bem lento. Talvez você imagine que nós vamos estar lá no céu, assim, sentado numa nuvem branca, tocando assim uma harpa, cantando alguns hinos antigos, e nós vamos passar o resto da vida ali, naquela monotonia, só levantando as mãos e cantando glória a Deus. Metade da glória celeste nunca se contou aos mortais ainda. Nós passaremos a eternidade, e a eternidade será insuficiente para conhecer o Deus da glória, amém? O que nós imaginamos sobre esse Deus é muito maior. Então a eternidade será pouca.
O céu não será um lugar de tristeza, ou será um lugar tão monótono. O céu será um lugar de glória, porque Deus vai habitar no meio do seu povo. Precisamos conhecer a Deus. E quando Jó conhece a Deus, o que ele diz? Eu me arrependo com saco e com cinza. Quando eu me aproximo de Deus, eu então reconheço que eu sou pecador. E Jó, então, como salmista, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E Jó termina se arrependendo. E ele dizendo: eu te adoro muito mais do que agora. Deus olha para Satanás e disse: viste meu servo Jó? É possível amar a Deus sem interesse. É possível o homem amar a Deus. Deus não fracassou no seu projeto. A igreja é uma prova de que Deus não fracassou. Aqui está pessoas, homens e mulheres, jovens e crianças, que estão adorando a Deus, mesmo com toda a Covid. Estão adorando a Deus, mesmo com tantas dificuldades. Há homens e mulheres que dobram os seus joelhos em todos os lugares. E diante de todo o sofrimento, eles dizem: a Ele a glória pelos séculos dos séculos dos séculos. Aleluia!